Olá, está começando mais um Papo 20, o programa que acontece num ambiente repleto de arte e cultura da 20 Medical Offices. Aqui, nós recebemos experts em saúde e bem-estar para conversar comigo, Marcos Moreira, médico, apaixonado por reumatologia e agora host deste podcast. Hoje, nós estamos recebendo aqui a ilustre presença do Dr. Luiz Freixedas, que é ortopedista e especialista em cirurgia do quadril. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, doutor Marcos. Muito obrigado aqui à Clínica 20. Muito obrigado aos espectadores aqui desse host. Maravilha, seja bem-vindo. Tenho certeza que nós vamos fazer um episódio muito bacana. Lembra você para curtir e compartilhar esse e os demais episódios com quem você ama e gosta. Lembre-se, você é o nosso maior parceiro. Lembro também que este e os demais episódios do nosso podcast são gravados no espaço da 20 Medical Offices, que é um coworking voltado para profissionais da área da saúde na região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Portanto, se você é um profissional da área da saúde, seja médico, nutricionista, psicólogo, enfim, profissionais da área da saúde, e que tenham interesse de encontrar um local em São José dos Campos que esteja à altura do seu atendimento de qualidade, considere a 20 Medical Office como uma opção que certamente tenho certeza que vai engrandecer muito o seu trabalho. Você pode saber mais sobre o nosso espaço acessando o Instagram, @20medicaloffices. Lembro sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Se você também tiver o interesse de curtir e compartilhar o Instagram do nosso podcast, você pode acessá-lo pelo @papo20. Mais uma vez, 20 de Leonardo da Vinci, VINCI. Se tiver interesse de me seguir nas redes sociais, ficarei extremamente lisonjeado com isso. Lembra você, meu nome é Marcos Moreira, eu sou médico e atendo reumatologia na 20. E o meu Instagram é @reumato.marcos.moreira. E o do nosso ilustre convidado, está presente aqui hoje, é @drluiz com Z, Freixedas com X. Dr. Luiz Freixedas. Seja bem-vindo, doutor Luiz. Saiba que já ouvi falar bastante do nome do senhor aqui nos corredores, sobre a sua competência relacionada à parte de ortopedia e cirurgia de quadril, e esse é um dos episódios que eu estava aguardando para fazer, porque eu tenho certeza que a sua competência nos iluminará muito. A ortopedia e a reumatologia caminham sempre juntas, tem sempre uma parte mais clínica voltada para reumato, muitas vezes a parte cirúrgica, não só, eu sei disso, fica com a parte ortopédica, é sempre bom conversar com quem manja muito do assunto. Mas nós temos um rito que a gente já segue aqui, a gente sempre gosta de trazer profissionais com muita qualidade, como é o seu caso, com autoridade, mas a gente vai querer ouvir falar um pouquinho sobre você. Estou esquecendo de falar sobre o seu currículo, olha só, estou me perdendo no nosso rito, mas faremos agora. Dr. Luiz Freixedas é formado pela Escola Paulista de Medicina, tem especialização em cirurgia de quadril pela Unital, é especializado e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e também especializado, com título de especialização, obviamente, e membro da Sociedade Brasileira de Quadril. É isso mesmo? Do quadril. Do quadril, maravilha. Bom, voltando ao raciocínio anterior, a gente sempre gosta de humanizar mais os profissionais. A gente sabe da sua competência, mas a gente quer saber mais quem é o Dr. Luiz Freixedas. Então, conta para a gente um pouquinho da sua história, por que medicina, onde começou tudo isso, de onde o senhor veio. Seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez. Antes do Luiz Freixedas, vou ter que falar brevemente sobre o sobrenome, Freixedas. Freixedas é uma localidade em Portugal. É como se aqui fosse um bairro, mas lá eles chamam de freguesia, freguesia das Freixedas, no município de Pinhel. Lá eles não falam estado, é no distrito de Guarda, no país Portugal. Então, meu bisavô chamava-se Antônio Francisco da Silva e, como vários portugueses, ia para Belém do Pará, aqui no Brasil, e chegando lá tinha muito homônimos, Antônio Francisco da Silva. Diz a história familiar que isso causava problemas. Então, era um monte de português, Antônio Francisco da Silva. E tem vertentes de histórias, e aí ele então volta para a freguesia das Freixedas, lá em Portugal, e eu até hoje procuro esse documento, que ele foi
diz a história familiar, ele conseguiu uma autorização para mudar o nome, incorporando o nome da freguesia, Freixedas, ao seu sobrenome. Então, Antônio Francisco da Silva passou a se chamar Antônio da Silva Freixedas e adotou o circunflexo, que é uma característica nossa, né? Freixedas, com o chapeuzinho, acento circunflexo, Freixedas. E aí, então, vem, esse bisavô falece e o filho mais novo seria Júnior. Acabou ficando Antônio da Silva Freixedas, meu avô paterno. E meu avô paterno era comerciante, Belém do Pará, Recife. Meu pai nasceu ali em Recife, foi para o Rio de Janeiro estudar, fez medicina no Rio de Janeiro, Fernando Pastana Freixedas, e veio para São Paulo, ABC Paulista, São Caetano do Sul, Santo André, se formou no Rio de Janeiro como médico, fez a ortopedia no HC, São Paulo, se estabeleceu em Santo André, no hospital, ficou 40 anos à frente ali, juntamente com um grupo de sócios, e eu nasci vendo meu pai, naturalmente, né, como médico ortopedista. E tem até uma história interessante, que no hospital que eles inauguraram, haviam 10 sócios, acho que dois, pelo menos, ginecologistas. O sonho era o ginecologista fazer o primeiro parto, mas coube ao ortopedista de plantão, fazer o primeiro parto. Então, meu pai sempre me orientou, né, quando eu adentrei na Escola Paulista de Medicina, a não fazer só já uma especialidade, mesmo que fosse ortopedia, a área dele. E ele está hoje com 91 anos, lúcido, batalhando, e é o meu mestre, Senhor Jesus. Mas meu pai como mestre de vida, mestre da medicina, mestre da ortopedia e meu amigo. Então, meu tributo ao meu nobre pai. Então, sempre falou para que eu fizesse medicina. Se tivesse uma boa pessoa, tentado fazer um bom cidadão, né? E tratar sempre o semelhante como ele merece e não somente como algo comercial. Me formei na Escola Paulista, acabei vindo para a região do Vale do Paraíba por causa do Exército Brasileiro. Me formei, assim que eu me formei em São Paulo, o Exército me convocou para Taubaté. Ingressei na carreira militar, esqueci de falar isso. Fiquei quase 5 anos como médico, oficial médico de carreira. Por N motivos, queria especializar na área de ortopedia, acabei fazendo em Taubaté. E na sequência, já tenho 32 anos de formado, e pelo menos uns 25, 27 de ortopedia. Caramba. E tenho 3 filhos, sou casado com Sonise, que é uma mineira, que já está aqui comigo aqui na região do Vale do Paraíba, já nesses 33 anos. O filho mais velho já é médico formado. A menina, a Laís, está no 2º ano de medicina, largou a moda, mas a moda não larga ela. Ela está no 2º ano. E o Pedro, que é o filho mais novo, comentamos alguma coisa, esse parece que ainda não quer fazer medicina, mas ele teve um problema cardiológico severo, grave, e teve que abandonar o sonho que é o futebol, mas por causa do todo o manejo, né, que houve, todos nós fomos muito impactados. Então, meus filhos, nós somos uma geração, 3 gerações ligadas na medicina e a ortopedia, no meu caso, e meu pai. Maravilha. Muito interessante. Depois eu queria comentar um pouquinho, vamos deixar um pouquinho mais para o final, sobre o que a gente estava conversando, sobre toda essa história do seu filho, e vamos falar aqui sobre a ortopedia e toda a questão que envolve o quadril, que é o que o senhor tem feito com maior afinco, digamos assim, aqui na 20 Medical Office. Falando de condições de quadril, de uma maneira geral, no consultório, o que você percebe mais assim de
de vivência? É mais artrose, é necessidade de alguma artroplastia, alguma coisa? Como que é? A parte médica, lembrando do conselho do meu pai, né? Nunca tratar só A condição. o quadril ou a dor, e sim analisar a pessoa, né? O indivíduo, a unidade, né? E ver também, às vezes, o entorno social, familiar, porque hoje em dia, toda essa questão emocional, pós-pandemia, então, as pessoas estão muito tensas e tudo, e o ortopedista, em qualquer pronto-socorro, muitas vezes é procurado por dores crônicas, da qual, obviamente, o senhor, como reumatologista, deve perceber a interface imensa, né, da parte emocional, Claro. com questões de dores crônicas. E muitas vezes acaba indo para o ortopedista, né, porque às vezes você vai no pronto-socorro, é mais, vamos dizer, é mais fácil achar o ortopedista do que acho que o reumatologista. E muitas questões reumatológicas acabam vindo para o ortopedista. Parece, eu não conheço assim, mas que nos Estados Unidos parece que é bem diferente, né? Então, aqui o ortopedista acaba fazendo parte clínica e parte cirúrgica, né? Em alguns países, a parte clínica não é tanto do ortopedista, ele fica mais para a parte traumatológica, cirúrgica. Mas no Brasil aqui a gente acaba incorporando na ortopedia e traumatologia nas suas várias subespecialidades dentro da ortopedia. E cada vez mais integrados com várias outras especialidades médicas e outros profissionais de saúde. Ou seja, uma integração. Mas a sua pergunta foi, o que fazer com o quadril? Não, o que fazer com a pessoa acometida com, né, patologias, dores no quadril. Então, a dor no quadril, ela pode ser intrínseca à articulação coxo-femoral, né, o acetábulo e o fêmur que se encaixa, a parte óssea, a parte de cartilagens, músculos, cápsulas, ligamentos, a parte nervosa, vascular, integrada na região próxima à região do quadril. Outra coisa interessante que eu vejo, muitas pessoas falam que tem dor no quadril. E isso é uma questão também de semântica, porque quadril, se for ver também a origem das palavras, eu já tentei ver, isso é motivo até de uma outra conversa, o quadril, pelo nome quadril em português, do Brasil, parece que vem de quadrado, quatro, quadril, quatro, quadril. Você pega um animal, eu quero um quarto de leitoa. Que parte você quer? Você quer a pata dianteira? Não, eu quero o quadril. Pego toda a pata traseira. Mas quadril não é isso. A palavra quadril, ela vem de catril, parece que é do latim antigo, e catril vem de cátedra. E cátedra é cadeira. Tanto é que na faculdade, o professor, chefe da cadeira, então a pessoa que senta à frente da mesa, né, tem a cadeira ali, o trono principal, então aquela é a cátedra, é a cadeira da personalidade, do chefe ali. Então, cátedra, cadeira, catril, quadril. Coxo-femoral. Só que as pessoas confundem muito com... eu estou com dor aqui, aqui no meu quadril, nossa região lombar. Não, eu estou com a dor aqui no quadril, nossa região da coxa. E as pessoas, no popular, acham que quadril é toda essa parte aqui. Não deixa de ser. Tanto é que existe, entre a área médica, aquela questão espinopélvica. Espino, que é da região espinal, vertebral, e pélvica, que é outro nome também de bacia. Né? A bacia é o conjunto de 3 ossos que formam a bacia, que é a interconexão da coluna vertebral com os membros inferiores. Então, o quadril, ele é uma articulação, a maior articulação do corpo, e com essas várias estruturas, né, anatômicas integradas com um movimento, e é o quadril que obviamente,
é importante para a parte locomotora, é Claro. uma articulação de carga, diferentemente da articulação dos membros superiores, que é para o manuseio. Entendido. Bom, quando a gente fala dessa parte de quadril, existe uma dificuldade de diagnóstico muitas vezes, porque é uma situação complexa, porque tem essa questão da junção da coxa femoral, do acetábulo e tudo mais. Mas a gente vai ter um grupamento de músculos e tendões que podem gerar dor também, desconforto. Quando a gente fala, por exemplo, de uma bursite trochanteriana, entra nessa visão de controle de dor dessa porção também, ou já passa a ser outra? Não, a área, voltando sempre naquele conceito, né, que o indivíduo é um todo, Certo. é um uno e é um todo. E então, na área específica, né, patologias, né, dores do quadril, patologias, para um nome técnico para nós médicos, fácil, né, patos, seriam doenças, né, acho que é no latim, ou Não sei agora te no falar. grego, agora Nessa parte eu não vou patos. saber te falar. Patos, doença, e logos, conhecimento. Então, conhecimento das doenças, a patologia. Todas as doenças ou Deve ser sintomas relacionados no caso específico do quadril, nós temos que ver se ela é intrínseca. Intrínseca é relacionada diretamente à articulação coxo-femoral. Ou seja, fêmur e o acetábulo da bacia da pelve. Mas pode ser também as patologias articulares, que envolvem músculos, tendões, nervos, posturas viciosas, exercícios de repetição, laborais, posturas e relacionado também à idade. Por exemplo, Perfeito. temos doenças do desenvolvimento uterino, por exemplo, uma luxação do quadril, uma luxação congênita do quadril. Então, nessa área, já é a ortopedia pediátrica. Né? Não é tanto do ortopedista cirurgião ou especialista em quadril. Tem a subespecialidade da ortopedia pediátrica. Dentre a ortopedia pediátrica, existem várias patologias, doenças relacionadas ao desenvolvimento embrionário e também, uma vez a criança nascida, doenças do desenvolvimento, né? da primeira, segunda infância até a adolescência. Uma vez o indivíduo adulto, mais relacionado a traumas de repetição, atividades desportivas. Na vida adulta, na meia-idade, na melhor idade, os nomes que estão sendo dados, o envelhecimento da população pelas melhorias da medicina, das condições de saúde, a longevidade, né, que conversamos também. Então, quanto mais se vive, teoricamente, mais se desgasta, né, a oxidação das cartilagens, a degeneração, o envelhecimento natural dos tecidos biológicos e, naturalmente, o quadril, como é uma articulação de carga que sustenta a carga do corpo. E, então, submetida a grandes pressões e a degeneração, a alteração da cartilagem, que se transforma em oxidações, e aí degeneração desse tecido, que acaba como, o senhor, obviamente, estou aqui simplificando ao máximo, né, para o nosso espectador, eu até brinco assim, é como se fosse uma dobradiça que começa a Vamos no português padrão mesmo. Né? Essa dobradiça começa a enferrujar. Então, nós precisamos, antes que ela enferruje, antes que ela oxide, antes que ela degenere, antes que ela tenha uma condropatia, cartilagem, patia, patos, doença, nós possamos, através dos exercícios, dos alongamentos, da boa alimentação saudável, da suplementação e também, que nem carro também, outra comparação. O carro, quando você vai no mecânico, a gente fica chateado de ter que gastar. Só que fica mais caro corrigir o motor depois que explode ou que quebra ali o amortecedor. Sim. Então, fazendo essa comparação, sempre é bom fazer sempre avaliações clínicas, periódicas, não esperar o problema acontecer, tentar fazer preventivamente, mas naturalmente, uma vez ocorrido,
doenças ou patologias degenerativas relacionadas ao tempo, à atividade ou à idade, mas também os traumatismos, que é a ortopedia e traumatologia. Só lembrando que ortopedia também é uma junção de palavras gregas, né? Na época de 1740, Nicolas André, na França. Então, ele era o que seria hoje um ortopedista infantil, mas ele então desenvolve um livro chamado, ele cria a palavra ortos, correto, paidia, que quer dizer criança, pediatria vem daí, ortopedia, criança correta. Então, a criança às vezes nasce tortinha, então ele vai manejando, ou o punho está torto, o pezinho está torto, então vai manejando principalmente na coluna, evitar lordose, desvios rotacionais. Então ele fez esse livro, A Ortopedia e a Arte de Corrigir Deformidades nas Crianças. Então, o termo ortopedia nasceu na França em 1741. Antes não existia esse termo, né? E chega no Brasil como uma especialidade clínica, ortopedia e cirúrgica. Traumatologia. Tá, chegando agora, jogando um pouco de lenha na fogueira, muito se fala sobre algumas estratégias terapêuticas, e aí nós vamos tentar buscar para ver se existe fundamento, se não tem. O que você pode falar para a gente a respeito? Principalmente sobre infiltrações. Existe indicação, realmente é funcional? Há infiltrações que têm uma responsividade maior, outras menos, plasma rico em plaquetas, por exemplo, esse tipo de coisa funciona ou não? Hoje em dia está se falando muito nos congressos de ortopedia e também em várias outras especialidades médicas sobre as terapias injetáveis, né? Porém, isso decorre do quê? Não é só é bom colocar uma infiltração? É bom, mas o que acontece? Então, a articulação, a dobradiça, ela está com algum problema, né? Então, a cartilagem ela está degenerando, ela está perdendo a sua lubrificação, o líquido sinovial, que é o que alimenta a cartilagem. Vou fazer um parênteses, também faço outra comparação. O público, às vezes, a gente lida com várias pessoas, por exemplo, se alguém falar aqui como é que é um motor, eu não consigo entender. Então, se alguém explica, eu vou tentar dizer que eu entendi, né? Então, eu também, da mesma maneira, assim nós médicos podemos simplificar. Às vezes a gente fica meio assim de falar certas palavras mais simples para com os nossos colegas médicos, né, especialistas, mas o público e o paciente merece entender o que pode estar acontecendo. Então, da minha parte pode ser o mais simples possível. Eu faço também uma comparação que a cartilagem e o líquido sinovial é como se fosse um coco. Nós somos o coqueiro, né? No caso, a articulação do quadril é o coco. Certo. O coqueiro se dá bem na praia, né? Tem sal, tem sais minerais. Então, ali, os sais minerais são absorvidos pela raiz, vai lá para as folhas, e o coco, a água fica boa, a água do coco, a água tem nutrientes adequados, e aquela água do coco, ela que vai formar a carne do coco, né? Aquilo que a gente come. Então, na articulação, fazendo as suas ressalvas e liberdade, não é poética, liberdade ortopédica de fazer isso. Então, nós somos o coqueiro, né? Então, nós precisamos de ter uma suplementação, uma alimentação adequada, um manejo, um cuidado com o nosso corpo. O coco, ali no caso, o quadril, ele tem o líquido sinovial, que é a água do coco, né? E esse líquido sinovial, se a gente não se alimentar adequadamente ou tiver algumas doenças ao longo da vida, ela pode sofrer problemas na sua constituição, ou seja, esse líquido sinovial ele vai alimentar a cartilagem, que com essa comparação é a carne do coco, né? E então, com o passar do tempo e com o atrito, essa cartilagem, né, de uma cavidade côncava com um osso convexo, que forma então uma coaptação,
ali vai diminuir o atrito. O líquido sinovial, ele serve como lubrificante. E a cartilagem, ela tem uma certa maleabilidade para suportar impactos. E quanto mais novo, naturalmente, tudo é melhor, né? Quanto mais idoso se fala, quanto mais essa cartilagem ela vai diminuindo ali a sua elasticidade, e aí ela pode passar a sofrer microfraturas, microfissuras, o líquido começa a entrar por ali, acaba gastando essa parte, o osso que está abaixo, da cartilagem condral, o osso subcondral, o osso abaixo da cartilagem, ele começa a se expor, tem fibras nervosas, lá em cima também as fibras nervosas, osso com osso, nervo com nervo, dor. E aí, então, tem medidas, isso tudo para falar, vale a pena, claro, vale a pena colocar infiltração? Vale, mas em que momento? Então, se tiver num momento mais jovem ou antes de acontecer as doenças, ela vai ter um efeito melhor. Perfeito. Uma boa alimentação, uma boa lubrificação. Uma vez que já está degenerada a cartilagem, existe no meio médico hoje falando assim, medicina regenerativa. Na ortopedia a gente fala assim, medicina que a gente diminui preservadora da degeneração. Perfeito. Preservar a degeneração, o envelhecimento. Existe, alguns falando, anti-envelhecimento, anti-aging. É a questão de semântica. E alguns dizendo assim, que tem várias práticas que fazem o rejuvenescimento. Então, que acho que a humanidade sempre buscou, né, e busca, como é que é? O elixir da eterna juventude, né? Mas, na parte ortopédica, tem que haver um momento, né? Então, acho que o diagnóstico, o estadiamento desse diagnóstico, e para que a ortopedia gosta de estadiar e classificar? Porque, genericamente, cada tipo de classificação de determinadas doenças tem um tipo de tratamento. E cada tratamento tem uma chance de dar certo, que a gente chama prognóstico. E aí esse estadiamento, só para explicar quem está ouvindo, é você definir artrose grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Então, grau 0, qualquer doença, a princípio, é o normal. Perfeito. Né? Então, no caso, por exemplo, uma classificação do quadril, tem várias, mas de tônus, então 3 tipos. Então, 0, normal, 3 tipos, o terceiro tipo já está bem degenerado. E qual que é o limiar de um para outro? Aí, um bom relacionamento médico-paciente, porque o paciente precisa ter um relacionamento de confiança. E o inverso é verdadeiro. Às vezes a gente, como profissional, a gente percebe que às vezes o paciente não está aderindo. Então, não casou ali. Olha, quem sabe você não poderia ir com outro colega. Né? Porque, não precisamos brigar, né? Mas às vezes quando... E também não precisa ficar só, tomar café, ficar... Puxa, que Uma bom, coisa... ir no médico, ele serviu café, água, vem aqui. Tem que ser resolutivo. Não, a pessoa pode ser séria, sisuda, mas é um bom profissional. Isso não quer dizer que a gente precisa ser mal educado, né? Claro. Mas o paciente também precisa entender isso, né? Mas sim, claro. Mas nessa questão de estratégias, assim, quando se nota, a gente tem que, o senhor falou aí da parte de dor de coxa, de quadril e tudo mais, multifatorial, exatamente. E aí entra nessa parte multiprofissional, né? Porque se a gente falar, por exemplo, de sarcopenia, uma perda de massa muscular que pode ser mais difusa ou localizada, gerando dor e pode entrar como causa de dor de quadril. Imagino que na sua condução o senhor faça, por exemplo, essa tipo de quantificação, né? Do tipo, olha, você está com uma perda de massa muscular em tal segmento, é possível que isso seja a causa da sua dor. O ideal é que você faça um plano de treinamento focado nisso ou não? Um planejamento integrado, né? Um planejamento, um planejamento diagnóstico. Perfeito. Então, outra palavra, diagnosticar, a gente classificar o que é, né? E estadiar, ou estágio 1, 2, 3, estadiar.
tá mais leve, está mais Grave. tá mais grave, mas quanto? Isso, a evolução e o acompanhamento com outras especialidades ou colegas também é importante. E uma vez o tratamento proposto, mediante um prognóstico, uma chance, estatisticamente, o grau 1 de qualquer doença, se você tratar precocemente, adequadamente, bem estadiado, o prognóstico, a chance de melhorar é melhor. Uma vez que chega no profissional, no grau 3, 4, né, no caso, qualquer parte do organismo, então já é uma patologia já mais avançada, os tecidos estão mais lesados e, obviamente, o diagnóstico foi feito mais tardiamente, então a gente imagina que o tratamento terá que ser diferente. Né? Não se espera que o mesmo tratamento, em fases diferentes, vai ter o mesmo resultado. Ainda concluindo a pergunta anterior sobre as infiltrações. Existem as infiltrações, bloqueios anestésicos, bloqueios de pontos dolorosos, infiltração combinada ou não de anti-inflamatórios, hormonais, não hormonais. Tem terapias integradas de várias naturezas e tem o ácido hialurônico, né, que é como se fosse o elemento, vamos dizer, químico, um dos mais principais constituintes do próprio líquido sinovial, que aí você melhora o líquido sinovial artificialmente, mas tem que haver as melhorias. É que nem regar você pega lá um coqueiro, tira lá do litoral, planta aqui, ele vai sofrer. Então você tem que trazer ou água do mar ou jogar uma aguinha com sal ali. Sim. Para que. Botar assim. Então, não só colocar o ácido hialurônico dentro da cavidade do quadril, do joelho e outras articulações, mas sim uma coisa integrada. Global. Integrada do diagnóstico, integrada do plano de tratamento, da adesão e possibilidade de fazer terapias combinadas e integradas, e eu acho que a integração, trabalho em equipe, e o trabalho de equipe, o principal membro da equipe é o paciente. Com certeza. 51% é o paciente. Tem que ter adesão. Os 49% a gente divide para um monte de gente. Essa história do coqueiro aí me fez lembrar meu pai. Meu pai uma vez pegou um coco anão, cara, plantou no terreno lá de casa, só que eu sou do interior de Minas, né? E o coqueiro ficou na sombra. A única coisa que o coqueiro produziu até hoje, ele deve estar com uns 25 anos, foi musgo. Tá faltando um salzinho lá em Minas. O tronco dele é musgo. Tira um pouquinho do sal do queijo e põe lá no fogo. Aí fica muito na sombra, coitado. Mas com relação a isso aí, o que eu vejo na prática clínica diária das infiltrações é que, assim, muitas vezes o paciente acredita que aquilo vai ser um milagre, né? Então, nossa, tem um remédio que dá para colocar dentro da articulação, fulano fez, melhorou, eu fiz uma vez, pronto, resolveu o meu problema. E, na verdade, existe muitas vezes a necessidade de recorrência do tratamento e, obviamente, como o senhor falou, se a pessoa se submeter a uma infiltração, qualquer coisa do tipo, mas não fizer um tratamento mais global, com ganho de massa muscular, melhora de ergonomia e tudo mais, a dor retorna. E muitas vezes existe uma frustração porque você faz uma infiltração que, teoricamente, ela vai ter uma durabilidade 6, 8 meses, vai, a depender do local que for feito, dependendo da medicação que for feita. Na próxima, ao invés de durar 8, igual durou a anterior, começa a durar 6. A próxima dura 5 meses, depois dura 4. Daqui a pouco você está fazendo o procedimento e ele não adianta para nada, porque, na verdade, faltou a avaliação global, né? o tratamento global. Aí o paciente, né, e a família, o familiar, e às vezes até o médico, profissional, acham que ali é uma panaceia, né, que é um termo também, quer dizer, um copo d'água aqui que serve para qualquer coisa. Exato. Né? Então, e às vezes também o imaginário de cada pessoa, ou às vezes até familiar, social, popular, não, a pessoa não quer um médico, quer um mágico. Exatamente. Né? Ou, né, milagre, acho que aí depende da fé de cada um, né? Acho que tem que ter o tratamento, tem que ter a oração, conforme a crença e a fé de cada um, a expressão e a fé de cada um, mas peço sempre que, se possível, numa cirurgia que a gente faz, sempre peço,
ora por nós também, Aham. né, para que a gente não As dirija coisas deem nossas certo. mãos, Aham. não na cirurgia, que é um ramo do tratamento, mas em cada Na condução geral. condução de cada terapia, cada tratamento que cada um de nós faz. Mas, assim, a expectativa, ela tem que ser Alinhado. colocada friamente. Falei, a gente vê filmes e processos, ainda mais nos Estados Unidos, que, assim, é tudo muito estabelecido demais. E retirou aquela sensibilidade, o feeling e a esperança. Então, se você coloca muito frio, friamente certos tratamentos, e você tira a esperança da pessoa, eu acho que eu não consigo fazer isso. Então, depende, obviamente, de um bom senso e mediante o caso, o estadiamento, o prognóstico e outra. Nós temos que desafiar, nós fomos chamados para isso. Eu já atuei também em área de emergência, pré-hospitalar, né? Fui militar, médico militar, fui do Anjo do Asfalto, fui da Nova Dutra, atuo nas emergências, então, juntamente com bombeiros, com técnicos, com auxiliares, enfermeiros, profissionais de várias naturezas, motoristas, o pessoal, os maqueiros, os seguranças. Então, a integração é absolutamente fundamental. Né? Não podemos achar que só o médico é o personagem principal. Não, o personagem principal é o paciente. Principalmente o da emergência. Ele é o nosso comandante. Uma vez, na Dutra aqui, eu era do Anjo do Asfalto, não, eu era da Nova Dutra. Aí chegou o corpo de bombeiro, depois chegou a polícia, e aí eu era do Exército, e aí ficou aquela coisa, o paciente ali mal, e quem é que era o comandante da operação? Era o tenente do bombeiro, era o sargento da polícia, e era eu que estava no Exército, era eu que era o médico, o outro que era o bombeiro. Aí eu falei, pessoal, vamos definir. Ele é o nosso comandante, vamos ver o que ele precisa, vamos ver o que a necessidade dele está nos mandando fazer. Nós somos chamados para socorrer, nós não podemos chegar aqui e falar assim, e agora o que nós vamos fazer? Eu não sei, eu vou embora. Então, desista da área, nós não podemos desistir daquilo que nós somos chamados. Claro, excepcional. Pessoal, esse é o Papo 20, lembrando a vocês, nós estamos chegando aqui no meio do nosso episódio, lembrando a você para curtir, compartilhar esse e os demais episódios com quem você ama e gosta. Se você quiser acessar a plataforma do nosso podcast, você pode acessar no Instagram pelo @papo20. Lembro sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Lembra você também que este e os demais episódios deste podcast são gravados no espaço da 20 Medical Offices, que é um coworking que fica localizado na cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Então você, profissional da área da saúde, seja médico, seja nutricionista, psicólogo, enfim, profissionais da saúde no termo geral, que tenham interesse em encontrar um local para atender de qualidade, cogite a 20 Medical Office, tenho certeza que você não vai achar absolutamente nada parecido com a 20 nessa região, porque realmente é fenomenal. Aqui na 20 nós temos diversas salas de consultórios tradicionais, temos consultórios voltados mais para o âmbito da psique mental, então para o pessoal de psicologia, psiquiatria, são consultórios mais voltados, com iluminação, característica. Temos salas de procedimento, sala com maca que sobe e desce. Enfim, existe uma universalidade muito grande aqui para atender às suas expectativas. E tudo é muito bonito, tudo é muito pensado para deixar você, profissional, muito bem e com qualidade para atender, e os pacientes que, porventura, vierem a passar com você. Então, está interessado, quer conhecer mais sobre a estrutura, @20 Medical Offices no Instagram, lembrando sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Olha só que maravilha aqui o nosso cenário. A 20 ela é assim, ela tem uma tendência mais voltada para a parte de arte, renascentismo, e prezando sempre pela qualidade e um relacionamento de profissionais de qualidade da maneira mais humana possível. Vá lá para você conhecer no Instagram ou faça-nos uma visita, tenho certeza que você vai estar muito bem. Se quiser me seguir no Instagram também, ficarei absolutamente lisonjeado com isso. Meu nome é Marcos Moreira, eu sou médico e atendo reumatologia aqui na 20, e o meu Instagram é @reumato.marcos.moreira. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Luiz Freixedas, que é ortopedista especialista em cirurgia de quadril, e o Instagram dele é @drluiz com Z
Freixedas, @Dr. Luiz Freixedas. Vamos alimentar agora uma curiosidade, alimentar não, talvez sanar um pouco da curiosidade das pessoas relacionadas principalmente à parte cirúrgica, né? A cirurgia, vamos falar da artroplastia, da prótese de quadril, a extensão, como que está antigamente, existia um medo gigantesco pelo tamanho da cirurgia, ainda é complexo assim, houve melhora, como está? Então, dentro do que já falamos, desse espectro, que é uma palavra que está em moda aí, né? Espectro é o gradiente de várias coisas. Então, falamos diagnóstico e tratamento. Dentre os tratamentos, sempre começar com tratamentos conservadores, ou seja, não cirúrgicos, clínicos, medicamentosos, fisioterápicos, reabilitações, terapias integrativas, integradas, terapias regenerativas, entre aspas, terapias que preservam a articulação, porém, quando a articulação coxofemoral ela sofre uma degeneração, uma lesão, uma fratura, ou crônica, ou aguda, e a função articular, ela está perdendo a sua qualidade, a qualidade de vida da pessoa, ela também diminui junto. Então, o quadril, quando começa a ficar dolorido, o quadril intrínseco, coxo femoral, a articulação de fato, extrínseco, as partes moles, peri, ao redor da articulação, seja ela qual for. Mas quando ela começa sempre a reabilitação, ela é mais no sentido ao redor, né? Extra-articular, periarticular, enquanto que as lesões, as patologias traumáticas ou degenerativas intra-articulares, ou seja, a cartilagem já gastou toda, ela já degenerou, tem cistos, ela está fragmentando, a dor, isso causa problemas para a marcha, para a postura, para a vida habitual, para dirigir, para a atividade sexual e várias outras atividades do dia a dia. Então, nesse momento, dentro daquele estadiamento, que a articulação ela já não está mais respondendo a terapias infiltrativas ou reabilitadoras ou medicamentosas, degenerativas ou traumáticas, estabelece-se então o espaço, uma janela terapêutica para a indicação de uma cirurgia. Cirurgia de reconstrução, ou na verdade não é reconstrução, tem as cirurgias preservadoras da articulação, que são as artroscopias. Então, a artroscopia do joelho, todo mundo é mais comum até entre os leigos. A articulação do quadril é uma articulação mais complexa, mas é perfeitamente possível, centros especializados, né, de treinamento, você fazer uma cirurgia com cânulas e você fazer uma limpeza, chama toalete da articulação. Você faz a limpeza, aqueles famosos biquinhos de papagaios que a turma fala, que são os osteófitos, quando faz um raio-x, está aquele biquinho, na verdade são pequenas calcificações de partes moles e que no imaginário popular é o bico do papagaio, o esporão, o bico do papagaio está doendo ali nas colunas, na costela aqui, e fica esse negócio do imaginário e não é bem assim. Mas quando a articulação ela chega num limite de dor, da função, e nós não devemos tratar do raio-x, da tomografia, da ressonância, sempre tratar a pessoa. Não se trata, não se indica cirurgia só pelo raio-x. Às vezes a gente olha o raio-x e fica como que essa impressionado, como é que você está andando, está jogando bola, como é que faz? Mas a pessoa não está com dor, mas ela tem que ser alertada, é que nem um piloto de avião. O piloto de avião está voando ali no visual, mas o aparelho está dizendo que o avião está caindo. Não, mas eu estou aqui. Então a gente olha o paciente está bem, mas a gente olha ali os instrumentos, os aparelhos e fala, pai, o negócio aqui está difícil. Feio, vai piorar isso aí. Por exemplo, necrose asséptica da cabeça do fêmur, certo? Ninguém sabe direito a origem disso, né? Pode ser mecânica, pode ser traumática,
Medicamentosa. Na pandemia, muita gente tomou corticoide, o corticoide pode dar um tromboembolismo gorduroso e literalmente interrompe o fluxo. Porque o osso não é um pedaço de pau, não, é uma madeira viva, né? Outra comparação. Então, o osso da cabeça do fêmur, todos os ossos, eles são tecidos vivos, precisam de glicose e oxigênio. E quem leva isso é o sangue, os glóbulos vermelhos, as hemácias. Parou de ir lá, acontece uma necrose, uma morte das células dentro do maciço ósseo. Então, o osso é como se estivesse ele desintegrando o miolo dele, mas a carapaça dele ainda está firme. A cartilagem está boa, mas dentro... E é questão, às vezes, de tempo. Se a pessoa tem peso, a parte ponderal, né? O peso está acima, o tipo de atividade, se é um atleta. Então, não se indica mais cirurgia só por causa da idade. Antigamente, uns 10 anos atrás, não. Vamos esperar a articulação ficar bem ruim. Quando você não conseguir mais andar, com os 80 anos, então a gente faz a cirurgia de substituição. Artroplastia, plastia, parte plástica, você refazer, e artros, articulação. Artroplastia pode ser total, pode ser parcial, pode ser cimentada, pode ser não cimentada, pode ser híbrida, tem várias componentes. Os instrumentais, hoje em dia, naturalmente, pela evolução da ciência, inclusive muitas coisas da engenharia, né? Da biomecânica, da composição de metais e de outros materiais para fazerem parte daqueles pares que chama pares tribológicos, né? Que são várias peças que a gente tem que usar durante uma cirurgia. Tudo isso merece planejamento, estadiamento, prognóstico, tipo de paciente, tipo de possibilidades, custos e indicações, certo? E o tratamento é da pessoa e não da articulação. E quando a pessoa comum que está assistindo o nosso podcast deve cogitar assim, poxa, eu vou procurar um ortopedista de quadril? Bom, como falamos, tem a parte ortopédica, que é essa degenerativa, e tem a parte traumática. Fraturas geralmente estatisticamente, né? Então, pessoas de entre 70 e 80 anos, geralmente mulheres, porque tem a osteoporose, ou, sendo falado mais hoje aqui, ó, as condições de insuficiência óssea, fragilidade óssea, decorrente do quê? Estilo de vida, alimentação, suplementação, falta de controle clínico. Às vezes a pessoa se alimenta bem, mas o intestino não absorve. E aí você precisa fazer uma integração clínica, cardiológica, gastro. A importância de você fazer as revisões periódicas, exames laboratoriais. Uma vez chegada nessa condição, o que a gente fala? Procure um médico, ou procure se colocar a sua saúde à prova, preventivamente. Mas, se você é um atleta, se a sua atividade, aquilo que você fazia normalmente, você não está mais conseguindo fazer, tem alguma coisa a ser averiguada. Não é que é uma doença do quadril. Não, pode ser doença da coluna, uma hérnia de disco que está irradiando o sintoma, a dor para o quadril. Às vezes é um problema de joelho, que reflexamente também dói o quadril, e o problema do quadril também pode dar dor na coluna, pode dar dor na parte. Então, o organismo é um todo, lembrando que o cérebro é que faz a interconexão de tudo, né? A homeostase, né, que é outra palavra, que é o controle, o equilíbrio celular e orgânico mediado, né, pelos neuroreceptores de todo o corpo. Então, se você está sentindo algo que não está bem, vamos procurar, né? Especificamente, estamos à disposição para patologias do quadril, mas a gente tem que tratar e investigar. Vamos operar o quadril? Não, precisa investigar a coluna, precisa investigar o joelho, precisa investigar o quadril. A parte óssea, a parte de cartilagem, a parte de tecidos moles, e fazer algo integrado.
Se há uma interface grande entre a ortopedia e a reumatologia, a outra interface imensa é o fisioterapeuta. A outra é o educador físico, né? A hidroginástica, a academia e o bom senso, né? Acho que o bom senso e a dor, né? O que é a dor? A dor é da alma, a dor é do corpo, a dor é do medo. A dor merece ser respeitada, porém combatida e olhada de frente. Maravilha. Bom, agora pegando esse gancho e sobre o que a gente estava conversando antes do início do episódio, que a gente conversou bastante aqui, sobre dor da alma que você falou. Existe um episódio muito interessante, que você falou que queria falar um pouquinho também sobre a sua história, que é o relacionado ao seu filho, né? E eu achei muito impactante o que você me contou da história dele, se puder partilhar com a gente no seu tempo. Se quiser, se não quiser, tudo fundo. bem. Não, acho que meu filho mais velho diz que acho que eu estudei, eu me preparei para aquele dia. Mas ele está bem, o nome dele é Pedro, e o futebol sempre será a paixão da vida dele. Mas com 15 anos ele já estava indo para a Europa, para o sonho da vida dele, e ali foi feito alguns exames e diagnosticado uma alteração, que levou 3 anos para chegar à conclusão. Havia um risco de uma eventual parada cardíaca, problemas cardiológicos durante o esforço. Aqui é um ortopedista falando de cardiologia. Um pai. E um pai, né, que estudou muito sobre isso. Então, ele teve que abandonar, por recomendação cardiológica, as atividades físicas. Porém, anos depois, ele, jovem, né, juventude a toda aí, foi jogar, convidou aos pais, né, a minha esposa, e eu estava lá, me preparei como pai e como médico, né? Como médico eu estava apavorado, mas como pai estava feliz de ver ali o filho voltando a jogar bola. Levei os instrumentos de pressão, de frequencímetro, deixei o cadeado aberto, era uma final de campeonato, e fiquei feliz como pai de ver ali o filho jogando, e como médico, né, apavorado. Queria levar um desfibrilador, poderia acontecer alguma coisa, não deu. E eu olhei, minha esposa estava olhando para o jogo, e eu vi na pupila do olho dela, ela fez ali uma alteração pupilar, e eu já saí correndo, tinha deixado o cadeado aberto, já entrei. À época eu tinha feito um curso, lembra? Do Procer, doutor Uronal, e eu me preparei e eu adentrei no campo. Era o meu filho que tinha tido uma parada cardíaca no campo de futebol. Chama SAMU, 20 minutos, massagens, e depois chega o resgate, fizemos, eu como pai e médico ali, coordenando, e 5 desfibrilações, choques, sem sucesso. Chamamos a ambulância mais avançada, chegou a ambulância, depois nós verificamos isso, que deu 40 minutos, eu só soube disso depois. Quando eu conto isso, os médicos falam assim, isso é um pai desesperado. Era mesmo, mas 20 minutos só na massagem, respiração boca a boca que eu fiz, 20 minutos com resgate, com 5 desfibrilações, depois chega o médico para dar o 6º choque, trocamos o aparelho, o médico se posicionou para assumir aí a função, e eu ali teve um momento de fé, né? O professor Roni estende a mão e eu falo, para. Tem o pastor está orando aqui, a ação de Deus, todo mundo em volta orando, e minha esposa do lado, o médico chegando, colocando ali a oração, o médico se posicionou, estava na hora de eu sair de cena. E ali, numa súplica a Deus,
naquilo que a gente aprende nas nossas igrejas, na Bíblia. Eu dei um grito de clamor e dei um soco no peito dele. Acorda, Pedro! E gritei. O jogo não acabou. E deixei para o médico. O médico, então, com a enfermeira, posiciona para dar o 6º choque. Liga tudo. E o coração voltou sem dar o 6º choque. E ele, então, teve, obviamente, muito mais coisa. Hoje ele estava com 17 anos quando aconteceu isso. Hoje ele está com 26. Não houve sequela neurológica, apesar dos 40 minutos, o que a medicina não explica, mas a fé explica, e vivo. E eu acho que essa é a história da minha vida. E não posso deixar de falar que o meu filho, com essa história cardiológica, e meu pai, ortopedista, médico, hoje com 91 anos, conseguimos comemorar o Dia do Médico, né? Agora, dia 18. Ele venceu mais uma etapa de UTI, problemas também cardiológicos, 91 anos, e ele falou, mandou um áudio, filho, emocionado ali na sua voz, falou assim, trabalhe o quanto puder e viva o quanto quiser. Nunca tinha ouvido meu pai falar isso. Ele com 91 anos, viva o quanto quiser. É claro que acho que o senhor falou que tem uma frase, alguma coisa filosófica no final aí. Eu acho que estamos chegando nos finais, né, de hoje. E lembrar o seguinte, vale a pena tentarmos fazer o nosso melhor. Para nós, para o nosso semelhante. E na área de saúde, na área médica, na área da ortopedia, na cirurgia do quadril, na reumatologia, o paciente merece o nosso melhor. E nós merecemos fazer o que é possível daquilo que nós aprendemos e ensinamos. Muito bom. E você falou que Deus encaixa em tudo na vida, porque as coisas pode demorar, mas as coisas se encaixam, né? A percepção de algo maior, né? Cada um pode definir e defina. Nós não sabemos o que é certo e errado depois desta vida, se é que há, se é que não há. Eu creio, pela fé que me alcançou, bíblica, que há um Espírito de um Deus que enviou ali o seu Filho como homem, Cristo, Jesus, e ele deixou o Espírito Santo a nos governar e a nos convidar, porque ele também empresta a fé. Deus nos empresta a fé, e essa fé, uma vez emprestada, permita sua caneta aqui, né? Então, Deus é como um lápis, né? Deus nos empresta a fé, enquanto nós quisermos usar a fé, nós podemos escrever a nossa vida, se possível, com a fé que Ele nos deu. Se a gente também não quiser, podemos viver do jeito que quisermos, mas eu não posso jamais esquecer o que Ele fez até agora. Então, pela fé, pela graça, somos salvos. É bíblico, está lá. E convido a você, não a participar da igreja, participo da Igreja Cristã Maranata, ao qual meu abraço aos nossos pastores, aos nossos irmãos, e tantos outros, não só de outras denominações, de outras práticas religiosas, amigos, que as orações moveram o coração de Deus. Sou grato a todos por isso, até aqui. Mas acho que temos algo ainda a fazer. Então, estou aqui na Clínica 20 para tentar fazer o que for possível dentro da minha limitação. Maravilha. Estamos chegando no nosso final, eu sei que já estamos num momento de emoção, mas a parte filosófica que o senhor estava comentando é que a gente sempre pede para o convidado, né, se é uma tarefa ingrata e difícil, mas que ele se defina no intervalo aí não maior do que 2 minutos. Aí você pode filosofar o quanto quiser nesse período. Quem é Luiz Freixedas? Em 2 minutos, por favor. Luiz Antônio Maradei Freixedas. Tenho um nome composto. Falei do meu bisavô, mas o meu avô materno não teve filhos, homens. Então, eu sou o filho mais velho dos meus pais,
já que falei de tanta gente, não citei minha mãe, né? Helena, já falecida. E iam dar uma homenagem ao meu avô, Luiz Maradei. E eu ia ficar, então, Luiz Maradei Freixedas. Só que aí, falei, puxa, mas o outro avô vai ficar chateado. E o outro avô chamava Antônio Freixedas. Então, eu acabei ficando com o nome composto com os 4 avós. Então, cada um de nós tem a sua carga genética, a sua carga familiar, eu tenho a minha, e tento transmitir isso, os nossos conceitos, que muitas vezes estão sempre sendo aperfeiçoados, né? melhorados a cada dia, que eu tento ensinar aos meus filhos, aqueles que vão seguir na medicina, aquilo que eu aprendi com meu pai e com os meus mestres, e a Deus toda a honra, toda a glória, por Ele, para Ele, e a todos sempre. Amém. Amém. Maravilha. Excepcional. Muito obrigado pela sua presença. Tem nossos episódios, a gente sempre tem temas recorrentes que envolvem ortopedia. Certamente o convidaremos para falar um pouquinho mais sobre a questão de dor, mais relacionada à parte quadril, mas como um todo também. Saiba que foi um grande prazer tê-lo aqui falando sobre essa parte ortopédica e também sobre essa história de vida que é realmente emocionante. Esse é o Papo 20, pessoal. Mais uma vez aqui, lembrando a vocês, a gente grava no espaço da 20 Medical Office, que é um cowork voltado para profissionais da área da saúde, na região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Tá? Então, se você é um profissional da área da saúde e procura um lugar para atender, cogite a 20 Medical Office. Se quiser conhecer mais, você está vendo aqui que o nosso cenário é realmente muito bonito, muito agradável, tanto aos olhos quanto para quem está aqui. Então, você pode acessar o Instagram pelo @20 Medical Offices e conhecer um pouco mais. Se quiser fazer uma visita também, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda para conhecer o nosso espaço. Se quiser também seguir o Instagram do nosso podcast, é @papo20, lembrando sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Se tiver interesse de me seguir no Instagram, ficarei extremamente lisonjeado com isso. Meu nome é Marcos Moreira, eu sou médico e atendo reumatologia aqui na 20, e o meu Instagram é @reumato.marcos.moreira. E o do nosso convidado, o Dr. Luiz Freixedas, é @dr Luiz com Z, Freixedas com X, @dr Luiz Freixedas. A gente sempre termina com uma frasezinha. Eu até tinha separado uma aqui, mas eu acho que eu vou usar aqui. O seu avô te falou, seu pai com 91 anos, trabalhe o quanto puder e viva o quanto quiser. É isso. Esse é o Papo 20. Nós voltamos concluindo, meu nobre pai, viva o quanto quiser, se Deus, nosso Pai, permitir. Amém. É isso aí. Obrigado, pessoal. Esse foi o Papo 20. Nós voltamos sempre às quintas-feiras, às 8 horas da noite, com novos episódios. Curta e compartilhe com quem você ama e gosta. Valeu!